só me dê licença responder um comentário aqui. Claro. O pessoal falou assim, ó, o Terça Livre está ativo no X, né? E alguém perguntou aqui, ó, o Ítalo está no projeto? O Leonardo Suda está perguntando aqui, ó, o Terça Livre está ativo no X, de fato está ativo no X todos os dias às 20 horas, né? Pergunta assim, o Ítalo está no projeto? Eu participo do Terça Livre de segunda, quarta e sexta. Então, a resposta é sim, né? Eu tô lá com o Alan. Era uma das minhas perguntas, se vocês iriam voltar no formato original, digamos assim. O formato original, enfim, como eu posso explicar, né? O formato ele é esse aqui que a gente está tendo agora, na verdade, né? O Terça Livre não teve, né? A gente teve algumas evoluções e ia e voltava, né? Chegamos a ter um grande estúdio lá em Brasília, né? Sim, eu lembro que vocês estavam construindo um estúdio e aí depois disso tudo foi por água abaixo com a invasão da Polícia Federal na casa do Alan. Ele teve que sair. A invasão da Polícia Federal, ela, na verdade, ela... É até curioso falar isso, né? Mas ela até nos ajudou, financeiramente falando. Ela impulsionou o Terça Livre para frente, porque quando aquilo ali, a perseguição que o Alexandre de Moraes... É o efeito Streisand, né? É o efeito Streisand, né? Quando você tenta apagar as coisas, você chama atenção para aquilo, né? Então, quando a gente teve essa invasão da Polícia Federal, aquilo botou um holofote na gente de um jeito que, em termos de audiência, em termos de assinaturas, aí estão falando de dinheiro mesmo, né? Em termos de audiência, assinaturas e tal, a gente chegou a bater o topo, assim, né? Então, né, o meu pai até hoje brinca, fala assim, ó, você tem que mandar, no mínimo, todo ano você tem que mandar uma cesta de Natal para Alexandre de Moraes, entendeu? Então, assim, porque... Óbvio que é uma brincadeira, né? Mas, assim, porque realmente o cara querendo nos acabar com a gente, ao longo do processo, ele jogou a gente lá em cima. Óbvio que depois ele fez o que fez, né? Mas depois dessa entrada da Polícia Federal, a gente ainda construiu um estúdio, construímos mesmo um estúdio, tá? Estávamos em vias de comprar uma geradora e íamos para a TV aberta. O Terça Livre ia virar uma TV aberta mesmo. Cacete. Né? Ele estava com muita grana, então, hein, brother? Tava. O estúdio a gente botou 1,5 milhão, entendeu? Caraca! Não tem problema de falar valores, não. O estúdio a gente botou 1,5 milhão. A geradora a gente também tinha comprado por, enfim, alguma coisa de milhões aí também, entendeu? Tínhamos. Porque, para pensar comigo, nós tínhamos nossas assinaturas, né? Era um ticket médio aí de uns R$30. Tinha vários produtos, né? Mas em média R$30. Nós chegamos a ter 25 mil, se eu não estou enganado, 25 mil assinaturas. Caramba! Você bota na ponta do lápis, você vai perceber, entendeu? Então o pessoal fala assim, porque a Secom tá dando 100 mil reais. Tem um cara da história que falou isso aí, né? A Secom mandou 100 mil reais aí pro Terça Livre. Olha, com todo respeito, 100 mil reais naquela época pro Terça Livre, entendeu? Não comprava, não pagava um mês de folha do Terça Livre. E, na verdade, isso nunca se concretizou, né, Ítalo? Na verdade, era o aliciente, né? Não, isso nunca, nós nunca recebemos um centavo. O único dinheiro que a gente recebeu, né, que eles tentam vincular a gente de alguma maneira, foi R$35, que a gente recebeu de AdSense, de uma campanha que a Secom fez. Mas a Secom, o que ela faz? Ela tem isso é por lei, né? Ela pode fazer campanhas, ela vai no AdSense, ela calibra, assim, nós queremos pessoas com esse perfil. O Terça Livre se encaixava nesse público, né? E então aparecia. É como, por exemplo, né? Eu dou sempre esse exemplo para vocês entenderem. O Terça Livre abertamente apoiou o Jair Bolsonaro em 2018. Abertamente, isso aí não teve nenhuma ambiguidade em relação a isso. Só que durante nossas lives, muita gente falava assim: antes de aparecer sua live aqui, apareceu campanha eleitoral do Meirelles, ou apareceu campanha eleitoral do Alckmin. Por quê? Porque o cara calibrava ali. Sim, sabia que tinha uma grande audiência. Sabia que tinha uma grande audiência. Não, ele botava ali, assim, olha, eu quero canais onde a população se interessa por política, tenha esse perfil
esse perfil de faixa etária, esse perfil de classe social, esse não sei o que, não sei o que. Então o cara vai fazendo ali a persona, né? E se o terceiro livro se encaixa nessa persona, o ad, né, a campanha aparece para ele. Assim como se você assistir, por exemplo, vídeo de maromba, né, vídeo de fitness, tal, não sei o que vai aparecer para você? Vai aparecer para você anúncio de suplemento, de academia, sim, de não sei o que, entendeu? Sim. É só isso, isso chama-se persona, entendeu? Nada a ver. Outra coisa que eles tentaram vincular a gente foi uma doação que a gente recebeu de uma senhora, né, que ela é funcionária do BNDES, né, solteira, né, já funcionária de carreira, ganhava teto do funcionarismo público há muitos anos, tal. Era só ela e a mãe também com muito dinheiro e tal. Ela resolveu doar pra gente, né? E a gente, uma quantidade vultuosa. Ela doou para nós 70 mil reais pra gente comprar câmeras e equipamento, entendeu? Só que aí é interessante, né? Olha como a mídia noticia. Essa doação foi na minha conta. Foi na minha conta pessoal. Aí ela fala assim: repasses de funcionário do BNDES para Ítalo Lorenzon. Eu pergunto, como é que eles sabem desses repasses? Não foi porque quebraram o meu sigilo bancário, porque não quebraram. Eles sabem disso porque a dona lá mandou para o Alan assim: ô Alan, fala para o Ítalo que ele tem que declarar no imposto de renda essa doação, porque eu também vou declarar aqui, para não dar conflito e não cair na malha fina. Ou seja, ela está dizendo, a senhora, é o meu dinheiro, ela é funcionária pública, sim, mas uma vez que você recebe... eu quiser. Mas um funcionário público recebe salário como qualquer um. Se ele recebe o salário, a hora que cai na conta, o dinheiro na conta dele, não deixa de ser dinheiro público, passa a ser dinheiro dele, né? Uma vez na conta dela, assim, tem umas aplicações aí, eu vou lá, né, apoiar o Terça Livre, comprou lá as câmeras pra gente, entendeu? Comprou o Blackmagic, né, 2, 3 Blackmagic, alguns microfones, enfim. Comprou os equipamentos ali, deu 70 mil reais. E essas coisas são caras, Quem está aqui no nosso chat, desculpe te interromper, Ítalo, é a Valéria Bernardo. Meus dois amor na mesma bancada, um luxo só. Boa tarde, Redipilados. Beijo, Val. Então, assim, querida Val. Então, assim, então, assim, mas tentaram, a mídia noticiava, repasse. Você, que porra de repasse? Repasse, meu filho. O nome já fala, repasse. É quando passam para você com a finalidade de você passar para o outro. Não, aquilo ali não foi destinado a ela para que me destinasse. Aquilo ali era o salário dela. Era o salário dela, era as economias dela, era parte das economias dela. Ela quis fazer uma doação com aquilo ali, entendeu? Então, assim, é a puta sacanagem. E o mais bizarro era isso. Descobriram, né? A mídia caiu na mídia por quê? Porque tinha uma conversa no Alan, né, a conversa do Alan ali, né, no celular dele que vazou, né, depois que a PF pegou e tal, e nessa conversa ela tava dizendo assim, eu vou declarar no imposto de renda. Entendi, agora eu entendi como é que declara repassa o imposto de renda, cacete. Entendeu? Entendi. Ítalo, deixa eu te falar. Desculpa, cara, se você não me cortar, eu vou falando, viu? Não, eu também sou igual a você, mas é porque eu queria entrar agora em outros assuntos, a gente já entendeu um pouco como é a sua formação, a gente entendeu um pouco como você entrou na política, como é que foi formado o Terça Livre. A gente viu que o Terça Livre, o Alan dos Santos sofreu, se eu não me engano, foram 3 buscas e apreensões na casa dele, uma coisa que deixou ele abalado, ele teve que sair do Brasil. E minha pergunta para você é a seguinte: você não tem medo da Polícia Federal fazer uma busca e apreensão em sua casa, não? E você tem interesse de deixar o país, como fez o Alan? Você não está com medo das coisas do jeito que elas estão aqui no Brasil, não, cara? Olha, eu vou falar para você, a fase do medo, eu tive ela tá começando, ela passou. Ela passou. Por que ela passou? Porque, da maneira como eu tô vendo agora, né, o Alexandre Moraes ele tem um problema muito maior do que eu. A gente vai falar disso, eu concordo com você. Não, mas acho que esse é o assunto. O Alexandre Moraes está com um problema muito maior do que eu. Porque, na verdade, o Alan, né, isso mostra, eu acho que mostra um elemento da tirania do Alexandre Moraes. Que é o seguinte, e uma resiliência do Alan. A resiliência do Alan. Porque é o seguinte, o Alan, ele incomodou o orgulho do Alexandre Moraes. O orgulho do Alexandre Moraes. Ele não foi, por que o Alan até hoje não foi acusado de nenhum crime? Né? Porque ele fala, não há nenhum crime para acusá-lo. A única coisa que o Alan pode ser acusado, né, entre muitas aspas, é de ferir o orgulho do Alexandre Moraes. É de pegar a lagosta, né,
botar ela, com todo respeito aqui, botar aqui na altura da cintura aqui, para não falar de outro lugar, né? Botar aqui na altura da cintura aqui, pegar a lagosta e botar uma toguinha nessa lagosta, né? Na lagosta de pelúcia, e começar a cantar Ministro Alexandre, entendeu? Naquele momento, a hora que ela fez aquilo ali, eu falei assim, meu pai amado, entendeu? Eu falei assim, olha, vai dar bom esse negócio aqui, viu? Vai dar pagode isso aqui. E deu, né? E de fato deu. Mas por quê? Porque ofendeu o orgulho, né? Só que, né, é bíblico, né? O orgulho precede a queda. Então, assim, quando eu falo, muita gente pergunta assim, mas então, por que você não sofreu, né, o mesmo que o Alan e tal, né? O Max. O Max, por que você não sofreu É porque o Alexandre Moraes, ele focou no Alan, né? Era pessoal, né? Era pessoal. Era pessoal. Eu acho, sinceramente, porque o Alan tem um estilo de comunicação muito mais debochado. O meu é muito mais analítico, muito mais, né? Muito mais ponderado, né? Nesse sentido, ele puxou um pouco a verborragia do mestre, né? Exatamente. O Alan era mais alburguete, né? O Alan era mais alburguete. Eu era um pouco, eu sempre fui um pouco mais Augusto Nunes, né? Nesse sentido. Então, então assim, eu falo que o pessoal pergunta assim, mas como é que por que o foco foi todo no Alan, né? Eu falo assim, olha, eu costumo brincar, é o efeito gordo na praia. O que é o efeito gordo na praia, né? Eu tô gordinho, né? Vai causar de gordofobia daqui a pouquinho, né? Eu estou gordinho, né? Se eu tô sem camisa na praia, eu viro gordinho, eu sou gordinho. Né? Agora, né? Se o Rodolfo Loreto, né? Nosso amigo Rodolfo Loreto, lá também era do Terça Livre, né? Parar do meu lado, eu deixo de ser o gordinho. Entendeu? A referência muda, né? A referência muda, entendeu? Então eu emagreço. Então, se para um gordão do meu lado, assim, 200 quilos, eu emagreço, entendeu? Então, assim, eu tinha eu tinha essa questão, né, de ser... Eu estava do lado do Alan, né, e o Alan chamava atenção mais do que eu. Esse é o fato. E você imaginou... Bom, vamos lá. A gente sabia que... A gente sabe de tudo, a gente não pode se aprofundar nesse tema aqui, você é dono de um canal no YouTube, sabe muito bem, a gente não pode... se aprofundar muito nesse tema das eleições, o que é que aconteceu lá, mas todo mundo sabe. Todo mundo que tem 2 neurônios sabe exatamente o que aconteceu ali. A minha pergunta é, a gente sabia que se o Cachaça Man fosse eleito, ia dar merda. Todo mundo sabia disso, a gente avisou, o Bolsonaro avisou, o Terça Livre avisou, você avisou, eu avisei. Todo mundo que tem o Lé com Cré avisou. Mas você imaginava, cara, que ia recrudescer tanto a ditadura em 1 ano e 4 meses? Você imaginava que teríamos presos políticos? Você imaginava que eu, por exemplo, sou um exilado político? Você imaginava que um Paulo Figueiredo, um Rodrigo Constantino tivesse os passaportes recolhidos, contas bloqueadas, como eu tenho a minha conta bloqueada? Você não acha que em 1 ano e 4 meses a coisa foi além do que a gente pensaria? Olha, eu esperava por isso, sinceramente. Eu não vou dizer que eu era pego de surpresa, que eu fui pego de surpresa, não, tá? Eu esperava por isso. Eu não esperava que eles cometessem tantos erros estratégicos nesse meio tempo. Tá? Porque, por exemplo, o Paulo Figueiredo, ele cantou a bola esses dias, fiquei pensando nesse negócio que ele falou, e eu falei assim, cara, ele tá coberto de razão. Né? A sociopatia, né? A sociopatia, o distúrbio de personalidade antissocial, ele torna a pessoa muito eficiente para adquirir poder. Tá? Para adquirir poder. Então, o cara vira o CEO da empresa muito rápido, o cara vira o chefe muito rápido e tal, né? Ele torna o cara muito eficiente para adquirir poder. Pronto, garoto, estamos aqui de novo. É estranho, o StreamYard do nada, ele virou aqui, né? Sei lá, ele fechou aqui sozinho. Mas, enfim, vamos lá. Eu tava dizendo assim, o sociopata, ele ganha muito poder facilmente, porque não tem escrúpulos. Né? Então ele pisa na cabeça de alguém, ele passa a perna, né? Ele mente, ele manipula, etc. etc. Ele não tem limite em relação a isso. Não tem. Agora, ele não é tão eficiente assim na manutenção do poder. Tá? Por quê? Porque o poder isola. O poder isola. Eu acho que eles também não têm estofo e cultura, não, viu, Ítalo?
Não, mas é esse ponto que eu ia fazer. Porque é o seguinte, o poder isola. E o cara que ele não tem empatia, uma vez isolado, ele tem dificuldade para entender o outro lado. Vou dar exemplo de recente, que eu acho que o Paulo Figueiredo deu esse exemplo, eu achei maravilhoso, né? Sérgio Tavares, jornalista. Meu filho, amigo. Olha, sinceramente, eu acho que... Eu não falo que o Diabinho atentou, porque o Diabinho tá falando para ele, tá ajudando ele, né? Acho que o anjo virou para ele e falou assim, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Tenta dar uma chacada nele, aquele jornalista português ali, ele vai parar de falar de você, entendeu? Vai parar, vai ficar com medo, vai parar de falar de você. Dito e feito, foi lá, achacou o Sérgio Tavares montou no avião, a partir do momento que o Sérgio Tavares baixou em Portugal, esse homem não parou de falar. O cara que era o Sérgio Tavares, que era um jornalista não tão conhecido assim, né? Esses dias eu usei o termo obscuro, o pessoal não entendeu direito, né? É obscuro no sentido de... pouco conhecido. De pouco conhecido, né? Então, um jornalista que era pouco conhecido, mas virou muito famoso, né? Virou sensação na direita brasileira e portuguesa e de outros países internacionais. Por quê? Porque tinha uma história para contar. Uma história de um jornalista português, um jornalista que nem brasileiro era, que por conta das suas posições políticas foi lá e foi achacado em uma tentativa de intimidação pela Polícia Federal, ou seja, mostrou manipulação da Polícia Federal, instrumentalização da Polícia Federal, instrumentalização do processo, né, do que seria um processo de depoimento, né, tentativa de intimidação, tudo isso por conta de um posicionamento político, né, do espectro político por parte do Sérgio Tavares. Esse cara saiu, ele tinha uma história na mão. Ele ia vir para cá, ia cobrir a manifestação do Bolsonaro, ia voltar para lá e falar assim, ó, tava tudo legal, tá bacana, né? Curti, entendeu? Ia ser uma história, mais uma a ser falada, né? Ia ser mais uma história pessoal, né? Mais uma história para contar. Agora ele tem uma história mesmo para contar. Agora ele tem uma história para contar, de fato, entendeu? Então assim, pode falar. Não, é só para informar aqui, meu público sabe, mas talvez você não saiba, eu já faço live com o Sérgio há mais de 2 anos, cara. Eu conheci o Sérgio em setembro de 2022, naquela famosa foto dos girassóis lá em Brasília, eu estava lá, ele estava lá cobrindo. Então, desde aquele tempo até hoje, a gente sempre faz lives. E fui eu que apresentei o Sérgio ao Pitoli, da Rádio Auriverde, e, consequentemente, o Pitoli colocou... o doutor Eduardo Borgo, que é o advogado do Sérgio Tavares no Brasil, em contato com ele. Mas, enfim, vamos entrar aqui no papo do Twitter Files? Vamos. Você acabou de dizer aí do tiro no pé que foi o Sérgio Tavares, certo? Então, eu queria ouvir a sua opinião agora. Se com o Sérgio Tavares foi um tiro no pé, o que é que você acha, então, da entrada do Elon Musk num processo... Não, mais do que um tiro no pé isso aí, né? Eu vou dizer mais até do que o próprio Elon Musk. O Elon Musk, ele foi o navio quebra-gelo. Porque... Vamos lá. Por que eu falei para você que o meu medo passou? Porque hoje o Alexandre de Moraes tem um problema muito maior para resolver. Que problema é esse? Que problema é esse? O problema é que ele é um cara que está entre o touro e o pano. E o pano do toureiro. O pano do toureiro tá lá, né? A banana atrás dele e o touro tá na frente dele. O touro quer o pano, mas vai passar por cima dele. O que eu quero dizer com essa analogia aí? Quem que é o touro nessa história toda? É o Partido Republicano. Quem que é o toureiro nessa história? Quem que é o pano nessa história toda? É o Biden. Então, as ilegalidades do Biden, né, em conluio com o Alexandre de Moraes, né, em combinação, para ser mais preciso, né? Combinação com o Alexandre de Moraes, está motivando o Partido Republicano, que está em ascensão nos Estados Unidos, tem tudo para ganhar não só a presidência da República, mas também a maioria no Senado e na Câmara, né? Está motivando o Partido Republicano a ir atrás dele. Então, ele virou um problema prioritário. Tá?
um problema prioritário para os republicanos, porque ele virou uma das melhores estratégias, um dos melhores caminhos do Partido Republicano para atingir o Joe Biden. É a pior situação que você pode se colocar. Seguinte, aqui no Ligando os Pontos, nós estamos auxiliando na divulgação da rifa da comunidade Precursores do Senhor, da Casa Pro Vida Santa Diana Beretta Mola. A Casa Pro Vida Santa Diana Beretta Mola, ela é uma associação, né, que visa cuidar de mulheres gestantes carentes, em situação de risco, né? Mulheres grávidas, tá certo? Então, gente, muito importante que vocês nos ajudem nessa cruzada realmente contra a cultura da morte, contra os crimes, contra a vida, principalmente da vida de crianças e de mulheres, tá certo? O que essa associação faz? Ela acolhe mulheres, ela acolhe essas mulheres gestantes, que às vezes estão numa situação de rua, né? Ou seja, imagina uma mulher, né, que já está numa situação complicada, grávida, né? Numa situação de rua, indo para a rua, tendo que morar na rua, tá certo? Então, uma situação de rua, uma situação em que ela está sendo expulsa de casa pelo pai, uma situação em que ela está apanhando do companheiro mesmo, grávida, uma situação, isso você sabe muito bem que isso existe, infelizmente no Brasil isso existe bastante, entendeu? Uma situação de quem, infelizmente, né, se envolveu com um homem comprometido, engravidou e o homem está querendo forçar ela a praticar uma violência. Às vezes as ONGs, né, ONGs abortistas, ONGs feministas querendo, né, fazer assédio moral contra essa mulher, né, para não dizer assédio espiritual também, em alguns casos, né, para que ela pratique, né, uma violência contra o filho dela. Então, essa ONG, ela visa acolher e proteger essas mulheres. Isso é um trabalho, assim, eu não tenho palavras para descrever a importância desse trabalho, que é você pegar essas mulheres e dar dignidade para elas. Nessa ONG, tá, pessoal, nessa organização, nessa Casa Pro Vida, essas mulheres elas recebem amparo, elas recebem abrigo, que custa dinheiro, evidentemente, né, porque lá tem água, luz, encanamento, enfim, né, alimentação, assistência médica, assistência psicológica, psiquiátrica quando necessário, né, assistência social, né, e várias outras iniciativas para tentar fazer com que ela possa ter a sua gestação de maneira segura, de maneira digna, de maneira correta e volte para o mercado de trabalho, conduza a sua vida com o seu filho. Ou se não quiser se entregar ele para doação, para adoção, né? É possível isso também, mas faça as coisas de maneira que preserve a vida e que preserve a dignidade humana de todos os envolvidos, tá bom? Para fazer isso, eles não têm dinheiro de bilionários, eles não têm Fundação MacArthur, não tem Fundação Rockefeller, não tem Soros, não tem Lei Rouanet, não tem b*** nenhuma. Essa é a realidade. A única coisa que eles têm são vocês, tá certo? E como é que você ajuda a Casa Pro Vida? No link aqui de baixo, você entra na rifa, né? E você, além de concorrer a um iPhone 14 Pro Max de 1 TB, né, você ainda está ajudando, né? Então você compra aqui um número, né, adquire um número, né, e você ajuda e você concorre, né? Você ajuda a Casa Pro Vida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1 TB, tá certo, pessoal? Então nós estamos aqui já com 12% da meta batida, né, 12%, eu quero chegar até 100% até o final do ano, entendeu? No mínimo até o final do ano. Então eu conto com cada um de vocês. Se você já ajudou no começo do ano, que a gente já está anunciando essa rifa aqui desde janeiro, se você já ajudou no começo do ano, ajude novamente. Se você ainda não ajudou, ajude pela primeira vez, na medida do possível, ao longo desse ano. Entendeu? Ao longo do ano de 2024, se você puder ir ajudando para que a gente consiga bater essa meta até o final do ano e consiga entregar para eles um presente de começo de ano que vem, um presente de Natal, enfim, tá certo? Eu quero muito poder entregar isso para eles, tá certo? Então, eu conto com vocês, conto com cada um de vocês para fazer essa contribuição e essa ajuda, tá bom? Agradeço a todos vocês, muito obrigado.